Olá, meus amigos. No vídeo de hoje eu vou responder a pergunta: é possível deixar um narcisista consciente de que ele é um narcisista patológico? E aí, o que que vocês acham? É possível? Será que é possível? Comenta aí, deixa a sua opinião. Dá para deixar um narcisista consciente de que ele é um narcisista patológico? Bom, vamos à minha resposta. Eu digo assim: não. O TPN, transtorno de personalidade narcisista, não permite a tomada de consciência. Existe um termo em inglês chamado awareness. Para isso ocorrer, o narcisista precisaria de uma percepção funcional, um self-aware. Sendo que, no narcisismo patológico, é exatamente esse processo que é disfuncional, a percepção. Do contrário, o narcisista teria coisas como, por exemplo, aceitar o tratamento, né? Então, como a gente costuma dizer, o transtorno de personalidade narcisista, ele inclui uma disfuncionalidade na autopercepção, ou seja, a forma como o sujeito se percebe está deformada, distorcida, ou seja, ele percebe a si mesmo de uma forma distorcida, distorcida no sentido de para mais, né, ele tem, a gente chama de ego inflado. Em muitos textos você vai encontrar a descrição desse transtorno, transtorno de personalidade narcisista, como um senso inflado da autoimportância, ou seja, ele distorceu a imagem dele de forma a se perceber como alguém muito mais importante do que o que ele realmente é. Ou seja, é um transtorno que compromete tanto a percepção quanto a autoestima, né. O narcisista tem uma autoestima baixa, e aí ele substitui essa baixa autoestima dele por uma hiperestima, né. Por isso que ele costuma se hiperestimar, né. É muito comum que narcisista fique se gabando, né. A gente chama isso, eu uso um termo chamado flashing narcísico, né, para descrever essa coisa de se gabar, eh, devido a essa forma distorcida que o narcisista tem de se enxergar, né. Tive algumas oportunidades de atender como psicólogo a narcisistas também. A maior parte dos atendimentos que realizei eram de narcisistas com depressão. É muito comum ocorrer depressão em narcisistas, principalmente nos vulneráveis, né, que é também chamado de narcisismo oculto, narcisismo enrustido, narcisismo vulnerável. Geralmente, nessas circunstâncias, eles buscam ajuda ou são encaminhados por familiares. Então, assim, é muito comum que no quadro do narcisismo oculto, eles tenham, às vezes, uma fase depressiva. Inclusive, aí muita gente fala assim: "Ah, mas narcisista não se trata". Trata sim. Ele, sendo um narcisista oculto, ele vai descobrir isso muitas vezes porque cai em depressão. Na fase depressiva, ele pode buscar ajuda, e é aí onde é possível muitas vezes, seguir um tratamento mais, como é que eu posso dizer, mais produtivo com o narcisista. Porque se ele não tiver nessa fase depressiva, dificilmente você vai conseguir, conduzir um tratamento por muito tempo. Muitos vêm e você, às vezes, não sabe a que pretexto ele está buscando aquilo. Porque o narcisista, ele não percebe o problema com ele, ele acha sempre que o problema é o outro, né. Inclusive existe um termo, e eu tenho artigos sobre isso, que é projeção narcísica, né. Ele lança para o outro, tudo aquilo que na verdade é ele que faz, né. É muito comum, eu já vi muito essas histórias, né. Vítima que eu atendendo ali, e elas me contavam: "Ah, mas Sérgio, no começo do relacionamento, ele vivia dizendo que a ex dele ou que as ex dele faziam isso, isso e isso, e hoje engraçado, é exatamente o que ele faz comigo. É tudo que ele dizia que que outras pessoas, faziam com ele em relacionamento, ele faz tudo isso. Eu vejo ele fazendo tudo isso na nossa relação". Então isso é muito comum, isso é projeção narcísica. Isso acontece com bastante frequência. Então é isso, caso você queira que eu explane mais sobre esse tema, que eu aprofunde mais, eu posso falar, sobre isso também. Comenta aí, deixa o seu comentário. Inclusive nesse artigo aqui que eu escrevi para o Quora, eu também falo, eu coloco o link de um outro artigo que eu publiquei que diz assim: "Como, vive um narcisista com depressão".
Você quer saber mais sobre isso? Comenta aí, eu trago esse vídeo para você, e assim a gente vai segue ampliando o nosso conhecimento sobre esse importante tema dos relacionamentos, que é o narcisismo patológico e essas situações aí envolvendo essas tentativas, né, da vítima de conscientizar, né, de tentar, de alguma maneira, sinalizar para o narcisista que ele precisa se tratar, que tem algo errado, mas tudo isso costuma ser em vão. Costuma ser um trabalho, a gente chama de trabalho de Sísifo, trabalho sem proveito, sem resultado, tá. Então, vamos seguir em frente, vencendo o narcisismo.